Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu tomei a coragem de vir dividir algo com vocês que aconteceu na minha vida, embora não esteja sendo muito fácil. Algum tempo atrás surgiu um caroço no meu pescoço, do lado direito. E eu lembro que teve uma manhã que eu acordei, estava muito inchado, muito dolorido. E como eu estava fazendo um tratamento dentário, eu imaginei que fosse por isso. E tivesse infeccionado. Aí melhorou, desinchou, parou de doer e tudo mais. Só que eu percebi que ficou um carocinho ainda. Marquei uma consulta com a clínico geral, fui na consulta, ela avaliou e aí ela achou por bem me encaminhar para um especialista de avaliação de cabeça e pescoço. E eu fui, expliquei a situação e tudo mais. E aí a doutora me pediu ultrassom, pediu punção para que pudéssemos avaliar. Fiz todos os exames, retornei em consulta. Pelo resultado, era como se fosse uma bolinha de gordura. Mas por conta disso, ela também achou por bem mantermos um controle. Então, combinamos que a cada 3 meses iríamos fazer uma nova avaliação. Teve um período, eu comecei a sentir alguns sintomas muito estranhos, né? E eu comecei a perceber que eu estava ficando muito cansada, perceber que durante a noite eu estava tendo muita dificuldade para respirar, suando demais. E assim foi por um tempo, né? E continuava o acompanhamento com a doutora e estava tudo ok. Só que aí eu percebi que o mesmo caroço que apareceu do lado direito, apareceu do lado esquerdo. Né? No próximo retorno, a médica avaliou e falou que era para ficarmos em alerta. Só que num curto período de tempo, entre uma consulta e outra, esse caroço, ele simplesmente aumentou muito em quantidade, aumentou em volume. E aí, quando eu fui na próxima consulta, a médica também estranhou. Aí ela achou por bem que fizéssemos uma biópsia. Fiz a biópsia, correu tudo muito bem, graças a Deus. E aí chegou o dia de levar o resultado para ela. Já chegamos na consulta, ela veio, me examinou. Eu entreguei para ela e ela me falou que eu estava com linfoma, que é um tipo de câncer. Eu iria ter que ser encaminhada para um oncologista. Isso foi em começo de dezembro de 2018. Naquele momento foi um baque, claro, né? Porque na verdade você nunca espera que isso vai acontecer com você. Você fica sem chão. Saímos dali com a cabeça, imagine, desse tamanho, né? O que vai ser agora? O que vai acontecer? Bom, a primeira providência a tomar seria marcar uma consulta o quanto antes com um oncologista. Aí eu liguei na mesma hora, não tinha mais vaga para aquele ano, né? Só para o ano seguinte. Por fim conseguimos uma consulta. Nossa, já vibramos, né? Porque diante de um diagnóstico desse, tudo que você quer saber é como que qual a gravidade, se vai ter como que vai ser o tratamento, como que as coisas vão se portar, se é um caso muito grave.
Você quer tirar todas as suas dúvidas. Aí voltamos para casa e aí chegou a primeira parte difícil, que foi para contar para minha filha o que estava acontecendo, que a médica tinha falado, enfim. Essa parte foi muito difícil para mim, tanto que eu não consegui falar, foi meu esposo que falou. E ali fizemos uma oração para pedir discernimento, sabedoria, fé e confiança para passar pelo que tivéssemos que passar. E agradecemos por tudo. E passados dias fomos na consulta com todos os exames, com um laudo, enfim. Chegamos lá e comecei a conversar com a médica. Ela mal olhou na nossa cara. Ela simplesmente falou: eu não trabalho mais com isso. Eu não cuido mais da parte de oncologia. Estávamos ali com toda a expectativa de que sairíamos dali com respostas, com esclarecimentos, né, com as nossas dúvidas esclarecidas. Então, quando ela disse que ela não trabalhava mais com aquilo, foi um balde de água fria para nós. Mas nesse momento eu sinto que Deus percebeu como que nós ficamos tão desorientados, que estávamos já para sair. Ela falou: deixa eu ver o resultado da sua biópsia. Entreguei para ela. Aí ela falou assim: tem tratamento. Ela só falou isso: tem tratamento. Por que vocês não ligam lá no Hospital Santa Cecília? Eu trabalhei muitos anos lá. Eles atendem. Liga lá. Nós agradecemos pela informação e voltamos para casa, cientes de que tínhamos ido até lá, num lugar longe pra caramba, simplesmente para ouvir isso, que tinha tratamento e que deveríamos ligar no Hospital Santa Cecília. E foi o que fiz. Isso foi, sei lá, terça-feira, quarta-feira. Aí quando foi na sexta-feira, ligaram e falaram que estavam encaixando uma consulta de emergência para o dia 20 de dezembro e que lá nós iríamos esclarecer todas as dúvidas e que eles estavam lá prontos para nos atender em tudo que fosse preciso. Na hora que eu recebi essa ligação, foi muito incrível, sabe? Eu acho que o que eu não tinha chorado antes, eu chorei naquele momento, porque um misto de sentimentos, assim, que eu não sei explicar. Mas o mais importante é que já tínhamos um caminho para seguir. Fomos ali, eu, minha esposa, minha filha, para aquela consulta, munidos de tudo, todos os exames que tínhamos, todos os laudos e com todas as dúvidas que gostaríamos que fossem esclarecidas. Ela esclareceu tudo, falou qual seria o tipo de tratamento, mas que pediria outros exames para confirmar se ia ser a quimioterapia mesmo. Falou que no meu caso, normalmente, como não tem como fazer cirurgia, aí não seria necessário a radioterapia. E aí, numa das questões que também era bem difícil,
Nessa época ainda não tinha contado para os meus pais nem para os meus irmãos, até porque já estávamos com o sítio alugado, já estávamos com todas as questões desse passeio definidas, e então eu não gostaria de falar nada ainda antes de ter um parecer da médica. Aí conversamos com ela tudo, e aí ela disse que iria abrir uma exceção. Então, por um lado foi muito bom, né? Porque a gente ia conseguir ir no passeio, mas por outro lado, eu ainda não queria falar para eles, né? Porque eu não queria estragar ali aquele momento que íamos ser juntos. Então, esse período foi muito difícil para mim, né? Manter isso guardado todo esse tempo da minha família. E aí fomos para o sítio, estávamos ali tentando curtir, aproveitar aquele momento em família ao máximo possível, e assim foi, por alguns dias, né, que ficamos ali. E ao voltarmos do sítio, aí não tinha mais como não falar, porque nos próximos dias já ia ter a consulta, a médica já ia determinar o tipo de tratamento. Uma coisa que ela foi bem categórica é que deveria evitar aglomerações, pessoas gripadas, com tosse, qualquer coisa que pudesse atrapalhar o tratamento. E desde o início, uma coisa que foi bem certa para mim, foi bem firme, de que eu iria seguir todas as orientações que ela passasse. Independente quais fossem, eu iria seguir todas, porque ao final do tratamento, dependendo do resultado, se porventura viesse um resultado que não fosse positivo, eu queria ter a plena certeza, a minha consciência tranquila de que nada que eu pudesse ter feito foi o que influenciou nesse resultado. Então isso foi seguido muito à risca. E por conta disso, eu iria ficar um tempo afastada da minha família. Então, quando voltamos ali daquele passeio, nos reunimos ali na casa da minha irmã. E quando eu dei a notícia foi muito triste. Foi um alívio, mas foi muito triste. Ver ali meus irmãos chorando, minha mãe. Mas o mais incrível é que a pessoa que eu mais me preocupei, né, foi minha mãe. Nesse momento meu pai não estava. Ela estava ali sentada, chorando, claro. Ela se levantou, veio e me abraçou. Disse que iria passar por tudo aquilo porque Deus estava comigo, que eles estavam comigo. E aí, nesse momento, todos meus irmãos me abraçaram, meus sobrinhos, meu esposo, minha filha, meus cunhados que estavam ali. Foi um momento muito lindo mesmo. Sabe, por mais que eu pudesse estar com ele, por mais que seriam dias difíceis, naquele momento eu tive certeza que eu venceria tudo, passaria por tudo, porque tinha o amor deles, o amor de Deus. Sabia que não estava sozinha. E depois de pegar os exames, tudo, realmente ia ter que passar pela quimioterapia, porque
Não estava alojado só no pescoço, estava no tórax e no abdômen também. Então, por conta disso, teria que passar pela quimioterapia, né? Seriam seis ciclos a cada 21 dias. E a partir dali, começou todo o tratamento, né? Também tive muita dificuldade para falar para a esposa do irmão do meu esposo, né? Fui até a casa deles para falar, mas eu não tive coragem, porque a gente estava num momento ali tão feliz com as crianças e com eles, a gente conversando, fazia tempo que a gente não se via. Eu não tive coragem de falar. Liguei para ela depois. E não é fácil, né, você falar isso para as pessoas, porque ninguém está esperando por isso. Mas eu também encontrei muito apoio, encontrei muita torcida, encontrei muita gente que me ama e que torce por mim, torce, né? Não só nesse momento, mas em qualquer outro, torce por mim. Teve toda a irmandade da igreja que meu pai frequenta. Foram inúmeras orações, foram inúmeras mensagens carinhosas de amor, de apoio, de força. Então eu estava me sentindo invencível, sabe? Não é pela minha própria glória, mas por todo esse amor, por toda essa energia positiva, me deu uma força descomunal, um otimismo. Foram dias difíceis, foram dias sombrios, dias de muita luta, sabe? Por mais que não fosse mais agressivo, foram dias que foi colocada à prova a minha fé, o meu otimismo, a minha perseverança, o meu relacionamento. E por que esse tempo, né, que eu disse para vocês lá no início, me fez pensar muito a respeito disso e que me fez tomar a decisão de contar. Nessa mesma época que estamos vivendo esse isolamento hoje, foi a época que eu vivi o isolamento ano passado. Fiquei longe das pessoas que amo, de fazer as coisas que eu gosto, de acompanhar meu esposo na reforma da nossa nova casa, de fazer uma série de coisas que a gente tinha planejado. E com tudo isso, eu vi ele ali sozinho, batalhando a cada dia, se esforçando, se dedicando. Isso não tem preço. Esses momentos que ele passou sozinho, eu nunca vou conseguir reparar. Foram dias muito difíceis para todos nós, mas graças a Deus passamos por tudo, vencemos. Sabe, uma coisa que eu nunca tive preocupação era que meu cabelo iria cair. Eu acho que eu fiquei muito bonita careca. Depois eu vou postar umas fotinhas. E nesse período eu exercitei a minha fé, eu tenho buscado muito o autoconhecimento. Uma coisa que ajudou muito foi a minha aceitação, porque em nenhum momento eu questionei porque eu aceitei de bom grado, porque da mesma forma que eu aceito de bom grado as coisas boas, eu aceitei de bom grado isso que de repente aos meus olhos não pudesse ser tão boa. Eu acho que isso ajudou muito no meu tratamento como um todo. Eu digo que é fator fundamental você se manter positivo, independente do problema, por mais que pareça que não vai ter solução, mantenha-se positivo,
Mantenha-se com fé naquilo que você acredita, que tudo vai dar certo, que tudo vai se resolver no tempo certo. E eu passei por isso, agora estou aqui, cacheada, meus cabelos nasceram cacheados. É uma nova fase, é muito engraçado, estou curtindo bastante. E é isso, meus queridos. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiser perguntar, qualquer coisa, estou aberta para responder. Agradeço pela oportunidade de dividir isso. Estou me sentindo aliviada e feliz. Eu desejo que vocês tenham dias maravilhosos, que vocês sejam felizes. Então, um super beijo e até qualquer hora.